Do custeio da uva no sul ao manejo do gado verde no norte. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui hoje com o Carlos Henrique, com o Lucas Bertelega e como prometido nós vamos falar o quê? Nós vamos fazer uma sequência falando de cultivares, né, Carlos e Lucas? Nós vamos dividir os programas, então nós vamos falar das cultivares resistentes ao nematóide, nós vamos falar das cultivares, né, dos acauãs, vamos falar dos catucaís, as cultivares com resistência ao bicho mineiro. Vamos falar também, né, Lucas, de um compilado que tem das cultivares, o resultado delas após poda de esqueletamento. Então, assim, nós vamos ter vários programas voltados para cultivares, coisas que vocês gostam, coisas que vão estar diretamente relacionadas ao dia a dia da propriedade, que todo mundo quer o quê? Uma cultivar que seja longeva, que seja produtiva e que traga sempre benefício. Então, vamos começar. Vamos começar por onde, Lucas? Então, Alexandre, né, vamos falar um pouco de cultivares com resistência aos nematóides, né, que é uma linha de pesquisa hoje que a Fundação Procafé vem investindo, né, para desenvolvimento dessas variedades, né, tanto resistente ao meloidóide exíguo, que hoje praticamente está disseminado em praticamente todas as regiões cafieiras, né, também alguma linha de pesquisa voltada para o incógnita paranaense, e assim como outras instituições também, né, Carlos, recentemente aí saindo algumas cultivares, tanto da Fundação Procafé, quanto também de outras instituições. Então, todo mundo está com essa preocupação, tendo em vista aí a alta disseminação desses nematóides nas áreas cafieiras. Ô Carlos, eu acho que um ponto importante para o produtor ficar atento e entender o valor do trabalho que é feito, né? Principalmente por vocês, vamos pôr assim dentro da Fundação Procafé, que estão na turma de melhoramento, é que várias vezes a gente chega numa propriedade, e algo que o Lucas falou, independente da região. Tinha essa lavoura que no começo ela era boa, de repente ela começa a ficar depauperada, a hora que vai para a poda ela não recupera, ou depois de uma carga muito alta, ela vem. Muitas vezes a gente chega, você já viu se tem nematóide? O produtor não atenta para isso, ele não viu, ele não sabe, ele não vê. E aí a hora que você vai mostrar para ele, fala assim, olha, você nunca cuidou dele, você nunca... E a importância dessas cultivares, né? Hoje já tem cultivares específicas, né, para esses principais nematóides. Por exemplo, na zona da mata que o exíguo é disseminado, né? Lá tem as cultivares que vão bem lá naquela região. O Cerrado, que já está disseminado, paranaense principalmente, já tem cultivar específica para aquela região. Mas principalmente para exígua, tem várias cultivares, né, Lucas? Isso mesmo. Que podem ser plantadas. E aí, dependendo da região, a recomendação pode variar um pouco. E um ponto importante para o produtor é que além do nematóide, tem a relação com ferrugem também, né? Essas cultivares, né? Várias delas têm essa resistência também à ferrugem, né? Normalmente o nematóide tem entrado aí essa resistência em algumas cultivares, né, Carlos, que já possuem a resistência à ferrugem. Então, basicamente, todas as cultivares que a gente tem aí, com resistência principalmente ao meloidóide exíguo, né, que a gente tem mais cultivares resistentes, elas também são resistentes à ferrugem, né? A gente tenta sempre incorporar aí mais de uma resistência. A ferrugem é sempre básico hoje no lançamento de uma nova cultivar, né, Carlos? Hoje praticamente todas as cultivares que são lançadas, com raríssimas exceções, têm resistência à ferrugem. Algum nível de resistência à ferrugem. Vamos começar então falando do nematóide? Vamos listar aqui as principais cultivares, o que o Procafé tem. É bom a gente falar de produtividade também para o pessoal, falar de poda. Hoje a linha que a Fundação tem, né, onde ela tem mais cultivares, são as linhagens de acauãs, né, que a gente chama dos grupos dos acauãs, que traz essa resistência principalmente ao meloidóide exígua, né, que é a própria acauã, o acauã original, o asa branca, que também tem uma resistência muito boa, né, Carlos? Recentemente a gente lançou o acauama, que é um acauã de frutos amarelos, que o pessoal, principalmente no Cerrado, já está disseminando bastante esse material, o pessoal está plantando bem ele, está gostando muito.
Então, e também tem uma resistência muito boa ao nematóide exígua. A gente está testando também para outras raças de nematóide, mas principalmente a gente já conhece bem que ele é bem resistente ao meloidógeno exígua. Ainda não está registrado, mas foi lançado recentemente no Congresso, que é o Acauã, o Acauã J90, e a gente vai vir agora com uma outra seleção de Acauãs. Também ainda não está registrado, mas também são opções aí para o cafeicultor cultivar em área de meloidógeno exígua. Ô Carlos, e falando em nematóide, você deu o exemplo da zona da mata e do triângulo, né? Que usam outras cultivares que não essas que o Lucas falou. Fala um pouquinho disso pra gente. Na zona da mata, principalmente, o principal problema, como eu falei, é o exígua. Então lá tem duas cultivares. Tradicionalmente se planta o Catucaí 78515, que é de frutos vermelhos, né? Material muito interessante, bebida muito boa, maturação uniforme, precoce, tem essa vantagem. E junto com esse saiu agora, mais recentemente, o Catucaí 78515 amarelo. E esse também, ele tem uma vantagem em relação ao anterior, que ele é um pouco mais produtivo. E também tem resistência, né, Lucas? Os dois resistentes ao nematóide. Os dois resistentes, além de ser um material mais precoce também. Então ele caiu como uma luva na zona da mata. E para o caso do cerrado, o material que tem hoje, que está sendo mais plantado ainda, é o IPR-100. Infelizmente, o IPR-100, das poucas exceções, ele não é resistente à ferrugem, né? Mas ele tem a resistência a meloidóides paranaenses e praticamente tem outros cultivares, mas a cultivar que tem sido plantada é a mais usada, né? Uma cultivar produtiva, assim, que tem resistência paranaense, é a melhor que a gente tem, né? Então, praticamente, quem tem hoje, o produtor que está numa área de nematóide da raça paranaense, vai ter que plantar o IPR-100, que é o que de melhor temos disponível no mercado. Sim. Lucas e Carlos, só pra gente colocar, porque hoje a gente tem o Graúna, né, que vem do grupo Acauã, produtividade excelente, resistente à ferrugem. Sim. Ele é um pouco mais tardio também, né? E tudo. Porém, pessoal, por que a gente tá fazendo esse adendo? Porque ele vem do grupo do Acauã, mas é um Acauã que não vai ter a resistência ao nematóide, né? Sim, esse não tem, né, Lucas? Isso mesmo, é um excelente material, o Graúna, ele é tão produtivo quanto a arara, a gente costuma fazer essa comparação, para o pessoal entender, muito produtivo mesmo. É resistente à ferrugem, mas apesar dele ter vindo do Acauã, ele é um Acauã, ele não manteve essa resistência ao nematóide. Então, ele não é tão suscetível igual a um catuaí nos testes que a gente faz, mas a gente considera ele dentro do grupo suscetível, não pode estar plantando ele em área infestada principalmente meloidógeno exígua. E quando a gente fala agora, vamos partir para produtividade? Como que a gente tem a relação de produtividade dessas cultivares? Existe uma que destaca mais ou não? Como que a gente faz o desenho dessas que a gente colocou? No geral, todos esses materiais são produtivos, né, Carlos? Assim, é a básica, né? Se não adianta o material ser resistente a nematóide, não adianta o material ser resistente a qualquer outra praga e doença, se primeiramente ele não for produtivo. Então, todas essas que a gente citou até então, todas são muito produtivas, né? Assim, igual, semelhante no mínimo, mais produtiva do que a catuaí, né, Carlos? Que é sempre o padrão que a gente usa. É o padrão. A grosso modo, a gente classifica em 3 ou 4 grupos. Um grupo de produtividade muito baixa, que seriam os materiais, assim, que são muito pouco produtivos, tipo um gueixe. Exóticos, seriam os exóticos. O de produtividade baixa, que são alguns poucos materiais. O alta a gente chama catuaí. Catuaí é referência de grupo de material de produtividade alta. E muito alta são os que destacam, né? Em algumas situações, eles produzem mais que o catuaí, por exemplo, 15%, 20% a mais, que é um valor muito alto. Uma produtividade mais alta de 15% a 20% é muito alta. Em geral é 10%, não tem essa variabilidade toda. Pode ser que em situações excepcionais tenha uma produtividade bem maior. Mas, em geral, produzir 20%, 30% mais que um catuaí não é uma situação normal, a não ser em determinadas situações, né? Por exemplo, o caso do arara, material muito produtivo, né? O graúna, material muito produtivo também, produz bem mais que um catuaí. O Carlos e Lucas, e quando a gente fala dos acauãs, a gente ainda tem o fator temperatura e seca, né? Que é o outro ponto positivo para eles. Sim. Isso é outra característica desses materiais, né? Que é uma
a gente chama de uma tolerância maior ao estresse hídrico, né? São cultivares que produzem bem em condição de sequeiro numa região mais quente, como por exemplo no Cerrado, às vezes aquele produtor que está naquela condição, que não tem condição de implementar um sistema de irrigação, ele vai estar optando por essas cultivares, né? Do grupo Acauã, por exemplo, que tem essa resistência maior à seca, ele vai estar tendo um bom desempenho. Diferente, por exemplo, o Carlos citou o 78515, né, que vai muito bem na zona da mata. Diferentemente, se você plantar um material desse no cerrado e sequeiro, ele vai ser muito inferior ao material de Acauã, por exemplo. A diferença é muito grande, né? A gente vê essa adaptação do material numa condição de sequeiro no lugar quente. Então, também é uma linha de pesquisa muito importante que a gente sempre tem desenvolvido, porque a gente está vendo aí, né, estresse climático, né, veranico sempre cada vez mais frequente. A gente sempre discute aqui também, né, no podcast, todo ano aí, passando por déficit hídrico e mostrando aí, a gente já vê algumas cultivares que desempenham muito melhor do que outros nessas condições. Em geral, os materiais do grupo Acauã, eles vão muito bem em situação que tem sujeito a estresse hídrico e temperaturas um pouco mais altas. Bom, nós já falamos então dos pontos positivos dele, de como que ele vem, produtividade, resistência a nematóide, resistência à ferrugem. Temos uma cultivar apenas, né, que é o Graúna, que ele não tem a resistência ao nematóide, mas é extremamente produtivo, e aí ele já tem um diferencial de vir com a peneira um pouco até mais alta do que a dos outros, né, de peneira mais alta. Ele é mais tardio, né, também alguns Acauãs. Colocamos a região dele, ele é de preferência em região mais quente, ele vai melhor do que na região de montanha, região mais fria. E aí vai vir agora uma pergunta do pessoal: e que espaçamento que eu ponho as cultivares da Acauã? Por que eu estou pondo as cultivares? Porque senão pergunta, então qual é o espaçamento do Graúna? Qual é o espaçamento do Asa Branca? Qual é o espaçamento do Acauã, do Cova 8 e vai? Não, vamos juntar o grupo Acauã. Qual seria o espaçamento ideal para cultivar? O pessoal sempre pergunta muito, né? Você sempre está entre uma das perguntas que mais a gente recebe com frequência sobre espaçamento, né? Aqui na Fundação Procafé. Não somente para esse grupo dos Acauãs, mas eu acho que para todas as cultivares hoje, a gente sempre está priorizando aí espaçamentos que proporcionam um stand acima de 5.000 plantas por hectare, é importante, né? Ou seja, para esse porte baixo, 50 centímetros entre plantas, 60 no máximo, talvez, que ainda existem aqueles cafeicultores que acha muito estreito colocar 50 centímetros, então planta pelo menos uns 60 centímetros, fica um espaçamento bom, mas sempre os ensaios que a gente montou sempre mostrando que espaçamentos menores, como 50 centímetros, produz mais na média a longo prazo. E talvez para um porte alto aí, no máximo uns 70 centímetros, talvez 60 a 70 aí, ficaria também um espaçamento bom. E na entrelinha, né? Cada cafeicultor aí define o seu manejo. Se for manual, 2,70, 2,80 seria um bom espaçamento. No mecanizado aí, 3,5 a 4 metros, dependendo da região aí que o cafeicultor estiver, dependendo do seu manejo, né, da intensidade de mecanização. Mas o mais importante é padronizar esse espaçamento entre plantas. 50 a 60 centímetros materiais de porte baixo e de 60 no máximo 70 centímetros para os materiais de porte alto. De fato, existe quase uma relação direta entre a densidade, que está muito relacionado com o espaçamento, né? Ou seja, o número de plantas numa determinada área e a produtividade. Quanto mais aumenta, quer dizer, até um nível, né? Aumenta a produtividade também. Né? Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para falar das cultivares do Grupo Acauã. A semana que vem a gente volta com novidade, vem com outro grupo, com outra cultivar. Quem quiser acompanha, curtiu, gostou, curte aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente não pode deixar de agradecer ao Cicobi Credivar e à Cocamig, que são apoiadores desse programa. Carlos, obrigado. Lucas, obrigado. Pessoal, semana que vem tem mais. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.